Muito bem, pessoal. Na videoaula de hoje, nós vamos conhecer o software R. Hoje não vai ser uma aula propriamente de cálculo numérico. Nós vamos ver os comandos básicos iniciais do software R para a gente conhecer melhor esse programa, se ambientar com ele. Aí na aula seguinte nós utilizaremos ele especificamente para o cálculo numérico. Então hoje faremos uma introdução, uma ambientação a esse software que é muito útil em várias áreas do conhecimento. Ok? Então, vamos ao software. Bom, essa é a tela inicial do R. Então, nessa primeira janela aqui aparecem algumas informações sobre o programa. Na primeira linha temos aqui a versão dele. Aqui já algumas informações iniciais. Enfim. É interessante a gente começar abrindo um script. Eu vou aqui, arquivo, novo script. E nada mais é do que um bloco de notas. Vai ser nele que eu vou escrever os comandos de entrada para o R. Vou ajeitar aqui o tamanho das janelas. Beleza. Então vamos começar aqui preenchendo o script. Nada mais natural do que começar dando um título aqui para ele, né? Aula de cálculo numérico no software R. Parte 1. Introdução ao R. Bom, aqui eu estou escrevendo só informações, né? O que chamamos de comentários. Notem que antes de cada informação eu estou colocando esse símbolo aqui. O símbolo que chamamos de cerquilha, ou jogo da velha, atualmente também chamado de hashtag, né? Quando a gente inicia uma linha com esse símbolo, a gente informa para o R que tudo que vem nessa linha é apenas comentário. Não tem nada que vai ser processado, nada que vai ser calculado. É apenas uma frase mesmo para deixar o código, o script do nosso programa mais claro. Podemos agora que a gente começou a criar um script, uma boa prática é a gente já salvar ele de uma vez para não corrermos o risco de perdê-lo. Então vou aqui no Sketch, salvar script e vou salvá-lo. Os documentos do R têm a extensão .r. Salvei. Ali a gente podia escolher, né, a pasta que a gente quer salvar. Já salvei naquela primeira que apareceu mesmo. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui no R vão ser operações entre números reais. Vamos ver o primeiro comando básico aí que o R realiza para a gente. Primeiro aqui, somando dois inteiros. Muito bem, vamos criar aqui dois exemplos bem simples. Vou colocar aqui um 3 mais 7. Vou colocar aqui um 4.6 mais 3,5. Bom, conforme eu falei, essa tela aqui é o script, é onde a gente insere os comandos. A execução dos comandos ocorre na janela da esquerda, essa outra aqui. Então vamos ver como que ocorre. Eu vou começar primeiramente levando o cursor aqui para o começo do código, em cima. E aí, como que eu vou executar esses comandos? Eu aperto a tecla Ctrl do teclado e sem soltar essa tecla, eu vou apertando a tecla R. Então, à medida que eu for fazendo isso, vai começar a aparecer a execução do comando do lado de cá. Vejam bem. Até então, só foram comentários, né? Notem que eu coloquei o símbolo do cerquilha ao longo dessas linhas. Então ele só reproduziu sem nenhuma mudança. Agora,
Aqui embaixo iniciam comandos mesmo, que vão ser processados. Vamos ver como que o R vai se comportar. Então, Ctrl R de novo. Olha lá, 3 mais 7 ele já interpretou, leu como 10. 4.6 mais 3.5 é 8,1. Vamos dar um zoom aqui para visualizarmos melhor. Então tá aí, ó. Em vermelho ele está reproduzindo o comando que fizemos no script, e em seguida já vem os resultados. Detalhe, né, que no R, a casa decimal, a gente utiliza o ponto, ao invés da vírgula. Então aqui é o 4,6, aqui o 3,5. Vamos ver a multiplicação de dois inteiros. Por exemplo, 8 vezes 5. A multiplicação, a gente usa o asterisco para representar o vezes. O asterisco aqui. Vamos ver como que vai ficar. Executou, deu 40. Com relação ao código é bem tranquilo. O uso do espaço, se vocês acharem mais visualizável, dar um espaço aqui entre os operadores pode. Se quiser dar um espaço grande também pode. Vai executar do mesmo jeito. Vejam bem. Então, a questão do espaço para operações não tem problema. Vamos ver um caso aqui que dá erro. Algumas situações, né, se a gente não tomar certos cuidados, o R vai mandar vai informar uma mensagem de erro para a gente. Vamos ver um caso desses. Por exemplo, vamos supor que a gente quer fazer uma operação 8 vezes 5 igual a de cima, só que por acidente a gente digitou um caractere a mais. Vejam aqui, né? 8 mais vezes 5. Isso é inconsistente, né? Isso não faz nenhum sentido para a gente. A gente pediu para o R executar, o que vai acontecer? Olha lá, apareceu uma mensagem de erro. Lá, erro. Aí ele falou aqui do asterisco. Erro inesperado em 8 mais vezes. Porque até aqui tudo bem, ó. 8 mais. Ele já entendeu, ó. 8 mais vai haver uma soma. Então ele já fica esperando um outro número. De repente entra um vezes, ele já fala, ó, isso não faz sentido nesse programa. Então é muito comum, às vezes a gente está digitando um código e sem querer a gente digita alguma coisa inconsistente. Aí o R avisa pra gente. Então se a gente lê direitinho a mensagem de erro, geralmente na mensagem ele procura já ajudar a gente a mostrar onde tem um erro, a gente volta no código e corrige o erro. Em próximo caso, vamos dividir dois números. Vamos pegar aqui a divisão 10 dividido por 7. Deu esse valor aqui, 1,428571. Beleza. E no que se refere a divisões, a gente tem uma função no R que ajuda a gente a melhorar a apresentação dos resultados. Aqui o R escolheu por conta própria, né? Deu 6 casas depois da vírgula. A gente pode escolher quantas casas depois da vírgula a gente quer que apareça. Então tem uma função que faz isso para a gente no R, daí ele limita a quantidade de casas e faz um arredondamento na última casa. Então vamos colocar aqui, ó, o comando que se chama round, de arredondar. Aí lá dentro eu vou escrever o número e quantas casas eu quero depois da vírgula.
Então o nosso número é o 10 sobre 7. Aí eu coloco uma vírgula. Aí a próxima informação que a gente vai ter, o próximo parâmetro, é quantas casas eu quero depois da vírgula. Eu vou querer 3 casas depois da vírgula. Vou até deixar isso como comentário aqui para explicar. Né? Arredondando a divisão 10 sobre 7 para 3 casas decimais. Vamos ver como que vai ficar. Aqui ele executou e já fez um arredondamento. Agora foram só 3 casas. E notem que a última casa já foi arredondada. Né? Tínhamos aqui 8, 5. O 5, quando a gente arredonda, né? A casa anterior sobe uma unidade. Então o 8 virou 9. Um outro exemplo aqui. Vamos arredondar para 4 casas decimais. Para 4 casas decimais, deu 1,4286. Se a gente for ver o número aqui, né, com 6 casas, a gente vê que na quarta casa temos o número 5. Como o número seguinte, 7, é maior ou igual a 5, então o número anterior subiu uma unidade. Então, foi uma maneira aí da gente representar a divisão 10 sobre 7. Vamos realizar agora algumas operações conjuntas. Ou seja, fazer soma com multiplicação, soma com divisão. Vamos ver alguns casos. 2 mais 5 vezes 3. Vamos realizar essas duas contas. Quanto que vai dar essa primeira conta? 2 mais 5 vezes 3. Aqui o R ele leva em consideração a precedência de operadores. Como devemos fazer, né, quando estamos calculando uma conta dessas na mão. No caso, a gente sabe que entre o vezes e o mais, a multiplicação tem precedência maior. Então, nesse caso aqui, o 5 vezes 3 é operado primeiro e depois somamos com 2. 3 vezes 5 dá 15, somado com 2, 17. Está ali o resultado. E o próximo valor? 7 dividido por 2 mais 3. A divisão tem precedência maior do que a soma. Então, 7 dividido por 2 é 3,5, mais 3, 6,5. Aí estão os resultados. E se a gente quisesse, nesses dois exemplos aqui, né, realizar a soma primeiro? Como que faríamos? A gente coloca o parênteses para priorizar a operação desejada. Agora sim, aqui embaixo, o 2 mais 5 vai ser operado primeiro. Teremos o 7, que multiplicado por 3 dá 21. E no último caso ali, o 2 mais 3 é somado primeiro. Então teremos 7 dividido por 5, que resulta em 1,4. Aí estão os resultados. Um detalhe interessante do R é o seguinte. Aqui a minha tela de execução, né, eu já ocupei ela toda e toda hora as informações novas estão aparecendo na parte de baixo da janela. Uma coisa que a gente pode fazer, se assim desejarmos, é limpar essa janela inteira. Daí as informações vão começando lá de cima. Vou limpar a janela aqui para vocês verem. Então, eu vou selecionar a janela de execução. Tem as duas, né? A de script e a de execução.
Selecionei a de execução e eu aperto Ctrl L. L de limpar mesmo. Então seguro Ctrl, aperto L, limpei a tela. Muito bem. Então tudo que vimos até agora foi operação entre números reais. Vamos agora iniciar uma nova sessão. Vamos escrever aqui utilizando objetos. Vamos realizar algumas operações entre números utilizando objetos. Eu posso criar objetos no R. O que são objetos? Pode ser o que na matemática nós entendemos por variáveis, pode ser uma matriz, pode ser um conjunto de caracteres, pode ser um vetor. Vamos criar um objeto aqui no R que corresponde a uma variável. Vou criar um objeto A que vai receber o valor 2. Vou criar agora um outro objeto B que vai receber o valor 5. Então notem que temos esse comando, essa seta apontada para a esquerda. A gente fala que ela significa recebe. O objeto A está recebendo o valor 2. O objeto B está recebendo o valor 5. Daí, em seguida, a gente pode pedir para imprimir na tela os valores A e B. Vamos ver. Então está aí, os comandos iniciais. Aqui, os objetos A e B receberam seus respectivos valores. Quando eu pedir para imprimir na tela os valores, apareceu, né? 2 para o A, 5 para o B. Esse 1 que está aparecendo aqui é apenas para relatar para a gente que o R gastou uma linha para informar tudo que precisava ser informado nesse comando. Então, geralmente, esse primeiro 1 aqui, não precisamos nos preocupar com ele não. Daí, agora que a gente tem os objetos, podemos fazer as operações por meio deles. Vamos ver aqui, ó, A mais B, A vezes B, A dividido por B. Vou ainda criar agora um terceiro objeto, objeto C. Vai receber o valor 7. A menos B vezes C. Vamos executar esses valores todos. O A mais B, conforme esperado, é 7. 5 mais 2 é 7. A vezes B é 5 vezes 2, 10. A dividido por B é 2 dividido por 5. Fizemos os cálculos, 0,4. Agora criei uma nova variável, a C, e quanto que vai dar essa nova operação aí? A menos B vezes C. Tentem fazer a conta de cabeça antes de vermos o resultado. Primeiro é realizado o B vezes C. B vezes C é 5 vezes 7, 35. A menos 35 é 2 menos 35, menos 33. Aí estão os nossos resultados. Esses são os objetos mais simples possíveis do R, né? A gente cria variáveis e eles recebem números reais. A gente pode estar trabalhando com objetos mais complexos, como, por exemplo, os vetores. Vamos ver. Vou criar um vetor X. Um vetor nada mais é do que um conjunto de objetos simples, igual a esses que acabamos de fazer. Um vetor X, por exemplo, ele vai conter os valores 1, 2, 3 e 4. Então a gente usa esse comando. C, abre parênteses, e lá dentro a gente escreve os valores que compõem o objeto. Vou criar aqui o vetor Y. C. 5, 6 e 7.
Lembrando que se a gente quiser, a gente pode dar um espaço para deixar mais visualizável. Se quiser deixar sem espaço, também pode. Do jeito que vocês acharem mais organizado. Vou criar mais um terceiro aqui. Vamos colocar alguns números negativos para variar. Então temos aí alguns objetos. Daí podemos pedir para o R informar eles para a gente, né? Vamos ver como que vai ficar. Já estou executando ali do lado esquerdo da tela. Então fiz aqui a execução e ele já me retornou, né? Vetor x, está aqui os elementos dele, 1, 2, 3 e 4, o y, 5, 6 e 7, e o z, esses valores. Então, tudo bem processado, nenhuma mensagem de erro, tudo jóia. Existe uma função no R que nos informa o comprimento de cada vetor. Vamos ver ela aqui, ó. Ou seja, ela informa o tamanho do vetor em si. Vamos utilizar essa função, vamos aplicar essa função para cada um dos vetores que acabamos de criar. Comprimento do vetor x. Deu 4, tem 4 elementos dentro dele. Do y, 3 elementos dentro do vetor. E o do z, 5 elementos, conforme é possível já visualizarmos. Uma outra função que nós temos envolvendo vetores é a função concatena. Ela pode juntar vetores. Vamos ver. Então vamos ver esses 4 exemplos. O que significa concatenar, então, os vetores x e y? Ele vai juntar o vetor x, né, que tem os termos 1, 2, 3 e 4, com o y, 5, 6 e 7. Está aqui os resultados. Ó. Então juntou todo mundo. Foi do 1 até o 7. Então temos essa variável aqui, esse objeto que eu criei, que chama concatenação 1, é um vetor, é um novo vetor, que é a junção dos vetores x e y. O outro exemplo, concatenando os vetores y e z. Então juntou o y com o z. O y, 5, 6 e 7. O z, que vai ali do menos 1 até o 6. Podemos fazer uma concatenação tripla. Criei aqui um objeto que chama concatenação 3, e ele vai ser a junção dos vetores x, y e z. Então, ficou um vetor maior ainda. Okay? E nesse último exemplo, ele reforça para a gente que a ordem em que a gente escreve os vetores, ele influencia no vetor final. Agora aqui eu estou colocando, ó, vou concatenar o y com o x. Então, primeiro vai vir os valores de y e depois os de x. Vamos ver.
Então começou aqui, ó, 5, 6 e 7, depois 1, 2, 3 e 4. Então aí estão os nossos resultados. Por curiosidade, vamos aplicar a função length de novo, função comprimento. Por exemplo, no objeto concatenação 3. Foi a junção aqui de x, y com z. Qual que é o comprimento desse vetor resultante? É a soma, né, do comprimento dos três vetores. Né? O primeiro vetor tem comprimento 4, o outro 3 e o outro, o z, 5. Quanto que é a soma deles? A soma é 12. Mas vejam que apareceu uma mensagem de erro aí para a gente. Falou que não foi possível, né, encontrar a função length. Qual foi o erro aí? É coisa que pode acontecer com vocês. Então a gente tem que se acostumar com isso. A gente tem que ser bem preciso na hora de informar as coisas para o R. Faltou aqui, ó, faltou a letra N na função. Então, corrigir, ó. Vamos executar de novo. Agora sim. O comprimento do vetor concatenação 3 é igual a 12. Muito bem, já vimos aqui dois objetos distintos, né? Os objetos simples, né? Vimos os vetores e agora vamos ver um terceiro tipo de objetos que são as matrizes. Vamos começar fazendo aqui matrizes de números. Como que a gente vai trabalhar com matrizes? Aqui eu vou fazer de um jeito semelhante que a gente faz na matemática. Na matemática é comum a gente utilizar letras maiúsculas para representar matrizes. Então eu vou fazer aqui também. Vou começar criando uma matriz A maiúscula. Como que a gente cria uma matriz no R? A gente vai utilizar esse comando. A gente pode utilizar ou a setinha para a esquerda, né, igual eu já fiz, ou podemos usar o sinal de igual. Ambos vão dar a mesma informação para a gente. Aliás, eu até esqueci de comentar isso anteriormente. Todos esses comandos, né, que eu fiz aqui são válidos tanto para seta como para o sinal de igual. Então, vão dar na mesma. Okay? Aí vocês usem o operador que vocês acharem melhor. Dois funcionam de forma idêntica. Então, criando aqui a matriz A, a gente vai utilizar aqui o comando A recebe matrix, abre e fecha parênteses, e lá dentro a gente vai escrever um vetor que a gente quer, que são os elementos que compõem a nossa matriz. Então, abriu e fecha parênteses, e lá dentro vai entrar um vetor. Vamos escrever aqui alguns elementos. 1, 2, menos 3, menos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E a próxima informação que eu vou ter aqui fora do vetor é quantas linhas e quantas colunas vão ter a nossa matriz. Eu quero que ela tenha 3 linhas e 4 colunas. Ficou desse jeito. Vamos imprimir na tela a matriz A para ver a cara dela. Tá aí a nossa matriz. Eu inseri 12 elementos. Quando eu inserir em 12 elementos,
uma matriz 3×4 cabem exatamente 12 elementos. E perceba o seguinte, então ela tem 3 linhas, linha 1, linha 2, linha 3, 4 colunas, e os números eles são inseridos a partir das colunas. Então, notem que primeiro foi preenchida toda a coluna 1, então 1, 2 e menos 3, 1, 2 e menos 3. Depois foi para a próxima coluna, menos 4, 5 e 6, e assim sucessivamente. Então a ordem que a gente preenche aqui os dados, né, afetam a ordem da matriz final. Então a gente tem que inserir os dados aqui, já tendo em mente que eles serão inseridos coluna por coluna. Vamos acessar alguns valores específicos da matriz. Vejam bem, o primeiro comando que eu tenho aqui, ó, matriz A 1,2. O que isso significa? Eu quero acessar o elemento da primeira linha e segunda coluna, olhando aqui para a nossa matriz. Quem é o elemento que ocupa a posição primeira linha e segunda coluna? Primeira linha está aqui e segunda coluna está aqui. É o menos 4. Então, na hora que eu executar aqui, né, vai aparecer o menos 4. Linha 3, coluna 4. Quem é esse elemento? Linha 3, coluna 4, é o 12. Então, executando ali, temos o 12. E aqui a gente tem outra situação. Ó. Aqui eu estou colocando linha 2 e não especifiquei coluna. Se eu não especifico a coluna, quer dizer que ele vai me falar tudo que tem da linha. Eu estou falando aqui, eu quero ver a linha 2. Então ele vai me informar toda a linha 2. E vão ser todos esses elementos. Vamos executar. Então ele imprimiu para a gente toda a linha 2. E no último caso? Eu não falei nada de linha, só falei que eu quero a coluna 3. Então, ele vai me informar para a gente tudo da coluna 3. Aqui, 7, 8, 9. Valores da coluna 3, 7, 8 e 9. Então tá aí. E um ponto importante é o seguinte, aqui eu dei espaço para ficar claro para vocês, né? Mas lembrando que o espaço não é necessário. Eu poderia tirar e a execução permanece a mesma. Vou manter o espaço aqui porque fica mais bonito. Vamos criar uma outra matriz. Vou criar a matriz B. A matriz vai ser a transposta da matriz A. Lembrando que na matriz transposta, né, quem é linha vira coluna, quem é coluna vira linha. Vamos imprimir aqui a matriz transposta só para a gente ver a cara dela. Aqui. Transposta da matriz A. Aqui a gente tem a matriz A transposta. Trocou, né? A primeira coluna, 1, 2 e menos 3. Virou linha para outra. 1, 2 e menos 3.
Vou criar também a matriz C, que é a oposta da matriz A. Ou seja, o sinal de todo mundo da matriz A vai ser trocado. Vamos comparar a matriz C e A para a gente ver como vai ser. Vou limpar aqui a tela para melhorar a nossa visualização. Ctrl L para limpar. Vou imprimir aqui a matriz A de novo. Agora eu vou aqui para a matriz C. Então, C recebe menos A. A gente tem, no fim das contas, que as duas têm os elementos, só que com sinais trocados. Aqui é 1, aqui é menos 1. Aqui é menos 4, aqui é 4. E assim vale para todos. Vamos fazer algumas operações. A mais B. Vamos somar as duas matrizes. Primeiramente, é possível fazer a soma dessas duas matrizes, A com B? Para a gente conseguir somar duas matrizes, elas têm que ter a mesma ordem. Mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. A gente tem que... A matriz A é do tipo 3 por 4. A matriz B, a transposta, é 4 por 3. Será que essa soma vai dar certo? Deu erro. Aqui ele já falou. Arrays de dimensão não compatível. No caso, arrays é o que a gente chama de vetores. Tá? No inglês, mas array é vetor. Então ele já falou, essa operação não é possível. E com nossos conhecimentos de matemática, a gente sabe que não é mesmo. Então, essa mensagem de erro não é nenhuma surpresa para a gente. A mais C. Será que a gente consegue fazer essa operação? A gente tem que a matriz A é 3 por 4. A C também é 3 por 4. Só trocou os sinais, né, das duas matrizes. Aqui. As duas têm a mesma configuração, 3 por 4. Essa soma vai ocorrer. E quanto que vai dar essa soma? A gente vai cair na matriz nula. Afinal de contas, na soma de matrizes, a gente soma cada elemento de uma linha e coluna com o correspondente da outra matriz na mesma linha, mesma coluna. No fim das contas, a gente está tendo sempre um número somado com seu oposto. E os próximos exemplos? Quais são? Aqui a gente tem a multiplicação de matrizes. Notem que para a gente fazer multiplicação de matrizes, a gente coloca o sinal de vezes e ele está cercado tanto à esquerda como à direita pelo símbolo de porcentagem. Então, porcento vezes símbolo do porcento de novo. Então, esse símbolo, todo esse trio aqui de símbolos que nos possibilita a multiplicação de matrizes. Será que a gente consegue multiplicar a matriz A com a B? Matriz A é ordem 3 por 4. Matriz B, ordem 4 por 3. Esse é um caso em que é possível multiplicar as matrizes, já que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Essa vai ser a nossa matriz resultante. E a matriz resultante, como é que é a configuração dela? É o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. É 3 por 3 a ordem da matriz final. E o produto B por A, é possível a gente fazer? Vamos escrever aqui primeiro para a gente não se confundir. Ó. Matriz B é do tipo 4 por 3. É só comentário. A é da ordem 3 por 4. Vai ser possível fazer essa multiplicação? Para ser possível, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então deu 3 para as duas. Vai ser possível e o resultado vai ser uma matriz cuja ordem é o número de linhas da primeira, colunas da segunda. Então é possível e teremos uma matriz
resultante da ordem 4×4. Está ela aí, fazendo os cálculos, né, que já aprendemos a fazer lá no ensino médio, temos a nossa matriz resultante. E A com A, próximo aqui. Aqui a gente tem que o número de colunas da primeira não bate com o número de linhas da segunda. Essa operação não vai ser possível. Certamente vai dar mensagem de erro para a gente. E foi o que aconteceu, né? Já sabemos lá do ensino médio que essa multiplicação não é possível. E se a gente temar e quiser fazer a multiplicação só com o extrema? O R vai fazer uma operação para a gente. Que operação que vai ser essa? No caso de A com C, por exemplo. Vamos limpar a tela aqui e rever aqui as matrizes A, B e C. Se a gente só usa o sinal de vezes, ele vai simplesmente multiplicar o item de cada posição com o outro item da mesma posição. Então, 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 4 vezes 4, menos 16. 7 vezes menos 7, menos 49. Isso não é multiplicação de matrizes. Não é utilizada essa operação. Não confundam. Vou até escrever aqui, ó. Isso não é multiplicação entre matrizes. Quando quiserem fazer multiplicação, é o símbolo aqui de percentual vezes e percentual. E um último comando útil no estudo de matrizes aqui no R é obter a inversa de uma matriz. Igual aqui. Aqui acabei de criar uma matriz D de ordem 2×2 com os elementos 1, 2, 3 e 4. Então está aqui a matriz. Para eu obter a inversa dela, eu uso o comando solve. Então criei uma matriz E, solve, abre e fecha parênteses, o D lá dentro. Então eu estou obtendo agora a inversa da matriz D. Imprimi na tela, aqui é a inversa da matriz. Bom, por enquanto a gente fica por aqui. Bons estudos e até a próxima.